Manifestou, então. Eu tenho prazer, mas ninguém tem. O pessoal está triste, está chateado. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes da gente orar até para apresentar aqui o nosso preletor de hoje, queria lembrar vocês do nosso evento no dia 28 de agosto, Profundidade. É o tema da nossa maratona EBD. A gente vai ter um evento, olha, achei bonito é chique, né, falar em inglês, né? Blended Learning. É presencial com online, né? Um evento híbrido, híbrido. Meio X-Men, né? Chique, né? Híbrido, Vai ter de manhã, pela manhã. Então, coloque... porque tem esse negócio, tudo em inglês, né? Save the date, what's your name, the book is on the table, então... Aí eu falo também chique, né? Gente, experimenta que isso é bom, vou falar para os caras aqui. Irmão, você chega em casa e fala, irmã, amor, trabalhei o dia inteiro, não te dá muita atenção, mas você fala, irmão, hoje eu trabalhei full time. Até massagem no pé tu vai receber, vai por mim. Vamos lá, gente, a paz do Senhor para todos, então, mais uma vez. Alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus, que coisa linda. Então, a nossa maratona de EBD tem um negócio interessante que eu vou falar já para todos aqui. Nós já colocamos uma votação interna na fábrica para escolher, numa dessas palestras, os temas difíceis que serão abordados pelo pastor Erivelto, que ele vai responder aqui. Nós partimos de 43 temas que foram, né, nós buscamos ali, sugerimos. De 43 já foi para 24, e de 24 desceu para 16, e hoje no grupo de dirigentes eles estão escolhendo 12. Desses 12, nós vamos colocar para votação, para 8 serem submetidos, 8 serem apresentados no dia. Cada tema, cada coisa, cada pergunta, aquelas só só gente, só pastor Gilson para cima, só os cabeçudos, né? Do pastor Gilson para cima, né? Então se pergunta fácil, né? Eu respondia, né? Quem matou Abel? Essa aí é difícil. Então, domingo a gente vai colocar para votação aberta, então todos vão ter oportunidade de fazerem parte dessa escolha de temas para a maratona, tá bom? A gente vai ter algumas palestras sobre inerrância da Bíblia, inspiração divina da Bíblia, ciência e fé, né? Falando sobre a palavra de Deus, a Bíblia e ciência. Então vai ser assim muito bom. Espero que você guarde na sua agenda e seja realmente ou grandemente abençoado. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso palestrante de hoje. Esse cara é um cara que eu gosto também, todo mundo que eu chamo aqui eu gosto, né? Vou chamar, eu odeio esse cara, vou chamar ele aqui, né? Mas eu vou dizer, eu disse para ele que ia fazer uma comparação dele com o Oreste, né? No sentido de que o Oreste é aquele tipo de cara que a gente olha assim e fala assim, pô, esse cara podia ser meu irmão, mas não, podia ser meu irmão. Assim, é a pessoa que a gente gosta, né? O Jean tem essa característica assim, né? O Jean parece que ele não vai, mesmo ele calvo assim, parece que ele não vai ficar velho. Que ele é sempre mais jovem do que aparenta ser, muito embora ele seja jovem, né? Mas é alguém que a gente tem um carinho muito grande, um cara que eu... Pra você ter uma ideia, até o Felipe veio te assistir hoje, para você como é que está prestigiado, né? A última vez que Felipe apareceu aqui na igreja, deixa eu ver quando foi, antes dele se desviar, não lembro. Vamos então, por favor, pastor Jean, seja recebido com todo entusiasmo, toda alegria. Quero fazer uma oração aqui antes da gente começar. Vou pedir para o pastor Gilson fazer uma oração, porque vocês sabem, né? Eu peço por quê? Oração fraca eu mesmo faria. Então, oremos. Nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, uma vez mais, te agradecer por estarmos em tua casa, em tua presença, desta feita na Bereana, para que aprendermos mais da tua palavra e sermos por ti, ó Deus, abençoados, para que possamos, além de te adorar na beleza da tua santidade, também te servir com alegria e estarmos aptos para realizarmos toda boa obra. Nessa noite te rogamos a tua bênção, a tua graça, a unção sobre a vida do pastor Jean, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez utilizá-lo para a glória do teu nome e para a bênção da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.
aquela reunião online. Sim. Entendeu? Eu sou rápido. Boa noite. A paz de Cristo a todos. Antes de eu dar início, eu vou fazer aqui o agradecimento, né? Agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui no meio dessa galera top aqui, né? Pastor Gilson. Quando eu vi o Alex ali, eu falei, vou passar a oportunidade, vou ouvir o Alex ministrar, Pastor Gilson, né? Muito para aprender com essa galera aqui. É um prazer, agradeço a Deus, os nossos pastores da DEVEC, Pastor Ronaldo. Eu também tenho um carinho especial, né, pelo Pastor Ronaldo e pelos irmãos aqui, que depois que eu vim aqui a primeira vez, né, dei aula aqui, eu vim algumas vezes, tive a oportunidade de vir aqui várias vezes ministrar aula e me abriram muitas portas, né, mesmo eu sendo muito, assim, todo mundo tem qualidades e defeitos, mesmo tendo limitações, né, tive muitas oportunidades. Mesmo com as minhas limitações, Deus abriu portas maiores que eu pensei que eu pudesse, né, entrar por elas. Deus abriu portas, então fica aqui a minha gratidão, Pastor Ronaldo, mais uma vez. Foi depois que eu dei aula aqui, que eu ministrei aqui a primeira vez que eu tive a oportunidade de dirigir uma filial, de ser consagrado a pastor. Tudo começou aqui na escola Bereana. Então, é um prazer, tá? Ô, glória! A oferta? A oferta sou eu, né, Pastor Ronaldo? A oferta sou eu, né? Saí bem, não saí? Saí bem. Glória a Deus. Hoje a lição é a lição de número 7. É uma lição muito prática, né? O discipulado na família nuclear e entre parentes. Está aqui, tá no esquema? Tá ligado, maravilha. O discipulado na família nuclear e nos parentes. O texto está em Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Está aqui o nosso textuário. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou começar a lição de hoje falando aqui um pouco sobre família. Nós viemos de um trimestre, né, falando de família, estudamos aí, aprofundamos um pouco essa temática, né, aprofundamos um pouco esse tema. E a lição de hoje nos dá a oportunidade de falar mais um pouco de família e falar do discipulado. Nós estamos aí há quase 2 anos, né? No ano do discipulado. Será que temos colocado em prática, né, tudo aquilo que foi apresentado, né, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, aquilo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor? Então, essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre é uma oportunidade que a gente tem para fazer uma reflexão, né, refletir, e ver se de fato nós estamos colocando em prática aquilo que temos ouvido e aprendido aqui na nossa igreja, né? E quando se fala sobre família, a gente sabe que a família tem sido atacada, né, constantemente pelo adversário das nossas almas, né, tem sido atacada. E essa lição de hoje, como outras que nós estudamos, vai destacar a importância, né, da família estar forte, estar bem estruturada, estar fundamentada na palavra, para que possa fazer a diferença, e principalmente nós, para que nós possamos cumprir esse chamado de discipular, de evangelizar, né, de ganhar almas para o reino de Deus. Tá? Então a lição de hoje vai falar sobre família. Eu coloquei alguns conceitos de família, né, um grupo de pessoas vivendo em uma estrutura hierarquizada, que convive com a proposta de uma ligação afetiva, duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre adultos e deles para crianças e idosos que aparecem no contexto. A gente vai ver que os conceitos que vão ser apresentados aqui são parecidos, mas nenhum deles vai como é que eu posso dizer, vai representar o conceito que nós defendemos de família. Nenhum deles vai representar na sua plenitude, na sua totalidade, o que nós acreditamos e defendemos sobre família. Tá? Deixa eu passar aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu vim dar aula, o pastor Ronaldo interveio na aula, né, e falou assim, eu vou ajudar o Jean aqui, porque senão ele vai acelerar, né, e não vai parar, lembra? E eu falo rápido mesmo, então se alguém, né, for participar, sinaliza, como a gente costuma fazer, que depois que eu ligo eu vou embora. Né? Pode-se também entender como uma associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas e assume o compromisso de cuidado mútuo se tiver crianças, adolescentes, adultos. Um outro conceito da sociologia é um grupo que apresenta organizações estruturadas
para preencher as contingências básicas da vida biológica, social, né? Trata-se de uma unidade social básica, ou seja, o grupamento humano mais simples que existe. Por isso a família é a instituição básica da sociedade. Nós defendemos que a família é a célula máter da sociedade, mas isso aqui é um ponto em comum, tá? E seguindo aqui para onde eu quero chegar, né, uma definição mais simples, um conceito mais simples: pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, particularmente pai, mãe e filhos. Aí já é um conceito próximo daquele que a gente defende da família nuclear, tá? Da família nuclear, como se utiliza a palavra tradicional. Nós não usamos mais esse termo tradicional, né? Nós usamos família original, né? Acredito que todos os irmãos se utilizam desse termo, ao invés de família tradicional, família original. Porque quando nós somos atacados, né, pelo que nós defendemos, o posicionamento que nós temos acerca de família, vão dizer: a família é tradicional, né, coisa ultrapassada, né, a Bíblia é ultrapassada, esse é um conceito ultrapassado, né, vocês são retrógrados. Esses são os termos que eles se utilizam para falar com a gente, né, principalmente a esquerda. E aí tem aqui um conceito que é da Miriam Lins de Barros, é uma antropóloga. Não há um modelo único de família, mas sim uma pluralidade de experiências familiares. É importante a gente considerar essa questão dos conceitos de família, porque quando você fala em discipular a família, você pensa pai, mãe e os filhos. Mas você se esquece que há uma meia-verdade nisso aqui. Existe, de fato, uma pluralidade de experiências familiares hoje, né? Existe uma pluralidade. Né? Existem modelos de família, como nós vamos ver na lição, disfuncionais. Né? Mas que não é porque são disfuncionais que também não vai caber na lição de hoje, pelo fato de ser disfuncional. Tá? Isso aqui é um conceito da Miriam Lins de Barros. Ela escreve alguns livros, tem alguns artigos sobre essa temática de família. Tá? Não há um modelo único de família, mas uma pluralidade de experiências familiares. Aí ela coloca, né, por exemplo, a família homoafetiva nos outros modelos de família. E a gente sabe que não existe família homoafetiva. Né? Não existe. Pastor Jean, pode falar. Aproveitando que o senhor mostrou ali alguns conceitos, eu achei interessante, porque o senhor mostrou a visão do antropólogo, do sociólogo, do pai dos dicionários ali, o mais tradicional, com Aurélio, e mais umas duas visões. Se juntar tudo, dá o que a teologia chama de família no seu conceito. Isso. Que é um sistema social básico constituído no Éden para a prossecução da raça humana, formado por marido, mulher e sua prole. Então o senhor mostrou ali o que a teologia está resumindo hoje. Isso aí. Glória a Deus, né? A prossecução da prole, as funções básicas da família: relações sexuais, né? Reprodução, não é isso? Perpetuação da espécie, tá? Tudo dentro disso que o Alex colocou, né? Afeição, né? A família dá o aporte afetivo, não é isso? Afeição, tá? A gente vai falar mais à frente um pouco sobre isso. Ali está a família nuclear, família monoparental, que é a família quando, por exemplo, eu vim de uma família, minha mãe nos criou sozinha praticamente, né? Meu pai tinha contato com a gente, mas a criação, quem nos deu o aporte afetivo, né? A educação, quem nos deu um norte, né? Foi a nossa mãe, né? Eu, meu irmão mais novo, caçula, voltou para Jesus agora recentemente, né? E a minha irmã, que é cristã, né? De uma igreja batista em Belo Horizonte, né? Nós três fomos criados aqui. Eu me lembro quando a gente era criança, a gente ouvia até da família, da própria parentela, alguém dizia assim: tá vendo, agora o pai separou, agora vai tudo virar, né? Vai tudo virar bandido, vai virar marginal, porque nós, né, fomos nascidos e criados aqui na comunidade da Penha, né, nas comunidades próximas aqui, somos nascidos e criados aqui. Então a palavra liberada foi essa: vai ser tudo, né? Vai ser tudo marginal. E para contrariar o adversário, né? Está aqui o pastor Jean ministrando aqui nessa noite. Né, e basicamente esse modelo, família monoparental, é quando o pai ou a mãe, né, assume a família sozinho, cria o filho sozinho, os filhos sozinho ou sozinha, né? Pai e a mãe. A família reconstituída, que é muito comum hoje, até na igreja você vê isso, né? Casais que tiveram um casamento anterior, se separaram e constituíram uma nova família. Né? A família reconstituída. Vou falar depois da homoafetiva. Unipessoal, que é a pessoa que mora sozinha, né? Moro sozinho, estou bem sozinho, vou continuar sozinho. Anaparental, quando parentes moram juntos, irmãos, né, tios com sobrinho. E a família eudemonista, que é aquela mentalidade mais hedonista, né? Felicidade, o prazer, não importa, né, com quem você convive, o importante é o laço afetivo, o amor, e por aí vai. Eles colocam tudo num pacote só e diz que é família. Né? Vamos continuar aqui.
Biblicamente, a família original é a primeira instituição divina. Agora o conceito bíblico, a primeira instituição divina. Instituição, né, divina, e tem o objetivo primário de constituir e preservar a sociedade. Instituição porque Deus fundou, Deus criou. Né, e constituir porque nós constituímos famílias. Né, quem constitui família somos nós, mas quem instituiu a família foi Deus. Deus instituiu, nós constituímos. Né? São elementos diferentes que se unem para constituir uma família. Né? Você casou com uma pessoa totalmente diferente de você, tá? Com o objetivo de preservar a sociedade. A família original, né, nuclear, surgiu do casamento original. Tá? E aí vai entrar a questão da família homoafetiva. Por que não pode ser família? Porque nem casamento é. Está aqui o Edivanei, os demais que sabem melhor do que eu dessa área, mas me parece que desde 2011, né, que foi permitido a união estável entre pessoas do mesmo sexo. União estável, mas casamento não. Né, porque seria contraditório até no sentido gramatical, lexicogramatical, no sentido da palavra, porque a palavra casamento, originalmente, são duas pessoas de sexo diferente que se unem, não é isso? Com o objetivo, como Alex colocou, da persecução, né, de você perpetuar a espécie, procriar. É isso? Esse é o objetivo da família. Então, nunca vai ser família homoafetiva, nunca vai ser família. Né? Vai ser qualquer outra coisa, mas família não vai ser. Né? Porque a família, ela vem do casamento original, heterossexual. Homem e mulher. Monogâmico. Uma mulher só. Um marido só. Monossomático, serão os dois uma só carne. E indissolúvel. Né? Tem um texto em Malaquias que diz que Deus, ele odeia o divórcio. Deus detesta o divórcio. Né? Então, o casamento, a família, né? O casamento ele é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Né? Monossomático. Se alguém tiver dúvida, me interrompa. Pode falar. Nós aqui no Brasil... O advogado agora, o advogado vai falar. Alô. Advogado Sepúlveda. O senhor pode deixar eu falar ou não? O senhor vai deixar eu falar ou não? Também não quero falar mais não, pronto. Não, só para lembrar o seguinte, nós aqui ainda não temos esse conceito de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas nós temos em outros países, né, que constitucionalmente já se adotou o casamento efetivamente de duas pessoas. Sim. E considera, né, esse arranjo lá como família. Assim, a gente não tem aqui, ok, mas em outros lugares já tem. É um descompasso aí com relação ao que se tem como família, mas é uma realidade social e legal em alguns outros países. Né? Holanda, melhor. Uma pergunta, na verdade. Uhum. A união estável carrega consigo todos os direitos semelhantes aos de família. Sim, mas eu estou falando com relação ao vínculo legal de pessoas do mesmo sexo. Ainda nós não temos. Porque... À luz da Constituição, tem a família nuclear, está lá, pai, homem, sim, mulher e sua prole. Aí também no sentido de obter proteção do Estado. Também recai a questão da união estável, ou seja, pessoas que... Sim, porque o casamento, pastor Gilson, ainda é uma instituição nova. Nós nunca tivemos essa relação de casamento, instituição, bem diferente do tempo... Por exemplo, Deus, quando teve o casamento no Éden, Deus falou assim, une o homem lá à sua mulher e terá uma só carne. Não existia questão de casamento, né? Se junta e vai embora. Vai, pastor. A família nuclear, o homem, a mulher, a sua prole, ainda é um modelo predominante, né, no nosso país, né, segundo o IBGE. Tá? É o modelo ainda predominante. Tá? Continuando aqui. Né? E aí o autor, que é o Gilmar Chaves, ele apresenta aí nos modelos, né, de família nuclear, consanguíneas, né, mesmo sangue, adotivas, birraciais, um negro com um branco, né, e vice-versa, multiculturais, que seria na questão das diferenças étnicas, né, diferenças de cultura, diferenças religiosas. Por exemplo, uma pessoa
praticam a religião afro, né? E aí os dois eram da religião afro, um se converte, né? Um se converte, o outro continua sendo praticante de um candomblé, ou da umbanda, ou da quimbanda. E aí agora, né, esse cristão não vai terminar o casamento porque o outro é da outra religião. Não é verdade? Ele vai tentar ganhar, vai tentar discipular, vai tentar evangelizar, mas ele não vai terminar o casamento porque o outro é da outra religião. Né? Eu conheço até pessoas que trabalham na igreja e são casados, né, com esposa que praticam outro tipo de religião. Tá? E tudo isso aí, que a gente está falando, como colocou o Sepúlveda aí, toda essa salada mista aí, né? Nós vamos ter que cumprir o discipulado, cumprir a evangelização, cumprir da mesma forma. Pode falar, Edivanei. Eu estou aqui, na verdade, retornando ao assunto anterior, porque o que o Sepúlveda fala tem a ver com a questão legal, não a instituição fundada por Deus e instituída por Deus. Isso é para separar bem. Aqui os irmãos estão mandando mensagem aqui para mim, né, falando da resolução do CNJ, que foi em 2013. Primeiro que o CNJ não devia legislar, né? É um órgão de fiscalização do judiciário. Resumindo, querem pegar um ajuntamento de pessoas, colocar o nome de uma instituição família para se beneficiar do discurso, porque na verdade não é casamento. É impossível, como foi dito aí, você não tem como associar casamento a duas pessoas do mesmo sexo. Não tem como. Então, o que está em jogo aqui é se utilizar do discurso, usar a lei para poder instituir outro tipo de coisa. Porque se fosse só por parâmetro legal, que eles buscassem qualquer outro tipo de nomenclatura para ajuntamento, para poder proteger a questão de patrimônio, que é o que eles dizem aí. Ah, mas pô, tem um companheiro, companheira lá do mesmo sexo, e aí quer proteger patrimônio? Então, vá buscar na lei parâmetro para que se proteja patrimônio. Não tocar num nome que é impossível associar ao ajuntamento de duas pessoas do mesmo sexo. E aí parece que tudo que é legal é lícito perante a lei de Deus? Não, não é. Então a gente muitas das vezes vai contrariar a própria lei para poder a gente permanecer com os princípios de Deus. Então o Samuel lá da Devec Mafra mandou aqui, ele também é da área do direito, aí ele mandou aqui que é a resolução do CNJ. E aí CNJ não legisla. Isso aí tem que ser muito claro. E outras decisões que a gente tem, eu não vou falar aqui, né, mas lá dos togados lá, que também não deveriam guardar a Constituição e não legislar. Então é complicado. E a família, e o conceito de família precede o conceito de Estado, certo? Precede. O conceito de Estado existe por causa do conceito de família, não o oposto. É? E pós-Estado? É? Tecnicamente, né? Legalmente, mas biblicamente não. sim, Biblicamente, a família precede o conceito de Estado. exatamente. Né? A O Estado questão- existe por causa da família. Qual é o princípio que eu sigo? O princípio, Porque, isso aí, a pastora Ivana legalmente, falou. Eles estão querendo adotar o aborto, e aí eu vou passar a achar que o aborto é correto? Porque a lei Quais são os permitiu, meus princípios? É isso que a gente precisa estar atento. Porque tem a lei de Deus e a lei do homem. Qual é o meu princípio? O que eu sigo? Até mesmo com relação ao casamento de culturas diferentes. Uma coisa é eu estar na igreja e procurar um casamento desse. outra coisa é eu vir. Outra coisa é eu vir. É isso aí. E é uma outra situação. Uma outra questão. A bênção de Deus não vai estar nesse casamento misturado aqui. Porque esse é um princípio, um casamento misturado. Eu estou na igreja e caso com uma pessoa de julgo desigual. Até dentro da igreja, às vezes, eu julgo desigual, que dirá fora. Que dirá fora. Né? Com certeza. A questão aqui é quando a pessoa vende um casamento para a igreja, né, e aí se casa. Né, já veio carregando aquela bagagem, podemos colocar assim, veio com aquela bagagem. Quanto à questão do heterossexual, só para ilustrar, carrinho, garagem. Garagem, carrinho. Carrinho, carrinho. Garagem, garagem. Entenderam? É por aí. Deixei claro, né? Vamos lá. Vamos seguir. Né? Ilustração perfeita. Vamos lá. Tá, e a gente vai entrar na lição, né, discipulando o cônjuge. No meio dessa salada mista toda, né? Discipulando o cônjuge. Eu me baseei no texto de 1 Pedro, capítulo 3, a gente vai perceber que lá na primeira carta de Pedro, existem mais questões relacionadas à mulher do que ao homem, por causa da cultura daquela época. Né? A mulher
não tinha um papel de destaque na sociedade romana daquele tempo, mas as mulheres cristãs já usufruíam de uma liberdade que as demais não usufruíam. Essa que é a verdade, né? O cristianismo ele vai incluir a mulher, né? A mulher vai ser incluída. Então, por isso que Pedro se preocupa mais em dar conselhos, em falar mais para as mulheres do que para os homens. Tá aqui o especialista que me ajuda, né? Pastor Gil, se eu estiver errado, tá? E aí eu coloquei aqui o que está no texto de 1 Pedro, eu coloquei aqui o texto: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas, né? Submissas. Mulher cristã é submissa ao marido, a gente sabe disso, né? Você pode ir lá na casa do pastor Ronaldo, o pastor Ronaldo é aqui, né? Ele já mudou na hora, viu, pastor Ivan? Ele já olhou e... A minha esposa ia vir, mas ela resolveu ficar ali na casa do Felipe, né? Se ela viesse, eu ia falar, lá em casa, né? Não sou eu que mando, mas está tudo bem, né? Mulheres sede sujeitas, né? Submissas. Submisso, né? Esse conceito de submissão é sob hierarquia. A gente usa a palavra debaixo da mesma missão, né? Submissa nesse sentido. E a Bíblia vai dizer que a mulher sábia ela edifica a sua casa. Provérbio 18:1. E a tola com a sua própria mão a destrói. Então, mesmo a mulher convertida, ela tinha que ser submissa ao marido naquele tempo, se ela quisesse ganhar o marido. Ela tinha que ser submissa. Então, Pedro fala submissão, depois ele diz aos vossos próprios maridos, para que também alguns que não obedecem à palavra, né? Não obedecer à palavra aqui não é só não crer, não é só ser descrente, mas é se opor, né? Se opor à conversão da mulher, né? Se opor à conversão da esposa. Então, como é que a mulher pode discipular o marido? Pregando o tempo todo? Falando de igreja o tempo todo? Não, pelo procedimento, né? O texto vai destacar, é forte, pelo procedimento, né? Uma conduta irrepreensível. 1 Coríntios 7,14, Paulo vai dizer que o marido, né, santifica a esposa descrente. E a esposa santifica também o marido descrente. Como? Pela conduta, né? Porque quando ele usa o termo aqui casto, né, vida casta e em temor, né, no temor a Deus, no temor a Cristo, está falando de uma conduta irrepreensível. Tá? Uma conduta irrepreensível. O enfeite delas não seja o exterior, frisado de cabelo, uso de joias. E aí vamos lembrar antigamente, né, que o pessoal pensava que era roupa, né, era questão de regra de roupa, costume. Mas não é. Na verdade, ele está fazendo uma analogia entre o exterior e o interior, dizendo que o mais importante é, né, o homem interior, o homem coberto no coração. Né, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Né, mansidão e tranquilidade. A maioria das mulheres são mansas. Né, pastor Ronaldo? A maioria é calma. É mansa, né? Tem, como diziam os antigos, espírito de mansidão, né? Mas na verdade é, né? Então ele destaca aqui a mansidão e a tranquilidade. Então submissão, conduta irrepreensível, mansidão e tranquilidade. Por quê? Porque mais importante do que pregar é praticar. Mais importante do que falar é fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, eu me esqueci agora o autor, quem souber me ajuda. Ele diz que o exemplo não é a melhor forma de educar, mas é a única. Né? O exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Porque se você fala uma coisa e faz outra, né, o que você ensina não tem valor, não tem peso. Então, por isso que vai destacar o texto, tanto lá, apóstolo Paulo quanto apóstolo Pedro, vai destacar o procedimento, a conduta, o estilo de vida como a melhor maneira de você evangelizar. Ele usa no texto, né, sem palavra, ele coloca ali, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Não precisa pregar. Se vive, não precisa nem pregar. Se a pessoa vive. Mas o que a gente vê hoje são famílias disfuncionais. Né? As pessoas, cada um fora da sua posição, fora da sua função, certo? E fora daquilo que diz que acredita. Né? Não praticando aquilo que diz acreditar, a palavra de Deus. Tá? Vamos seguir. Deixa eu voltar, acho que eu passei muito. E aí, discipulando o cônjuge, o marido. Eu gosto do texto, porque Pedro continua e diz assim, maridos, vós, igualmente. Né? Igualmente, a mesma responsabilidade recai sobre o marido. Igualmente, procedimento. Né? E aí ele diz, habitai, né, com a sua esposa, vivei a vida comum do lar com discernimento. O que é viver a vida comum? Ser presente. Né? Ser presente. O cara se converte, se muda para a igreja, esquece que tem família, se esquece que tem casa, e vice-versa, né? Mulheres também, esquece que tem família, esquece que tem casa. Quando ele fala da vida comum, tá, é literal aqui, é literal, é a convivência, né? É a presença. Então o marido, além de precisar ter uma conduta irrepreensível, assim como a esposa, ele deve ser presente, né? Ser presente, com
discernimento. Algumas traduções falam entendimento. Se a gente fizer, é interessante, isso eu vou falar de mim para não usar um exemplo de qualquer outra pessoa aqui, mas se você chamar a minha esposa, né, e colocar ela sentada ali, começar a perguntar de mim para ela, sobre mim para ela vai dar uma relação enorme. Eu acredito que a maioria dos casados aqui vai ser a mesma coisa, né, porque isso é algo inerente à mulher, né, ela vai te dar. Agora, se começar a me perguntar coisas, eu vou ficar enrolado, irmãos, para responder algumas coisas, né, porque parece que a esposa, a mulher, tem um feeling, né? Tem uma sensibilidade para isso, né? Ela vai dar todas as suas características. Mas, de repente, se mandar eu falar tudo sobre ela, para ver o quanto eu a conheço, de repente eu vou falhar em alguma coisa. Fala. Vai ficar calado por temor, tá vendo? Silêncio no tribunal, né? Pode ser usado contra você, né? É isso aí, tudo que você disser, isso aí. Agora, eu estou usando a minha vida como exemplo, tá bom? Eu falei com a pastora Bona pregou outra vez aqui, estava dando aula, se nem o autor de Provérbios achou a mulher virtuosa até hoje, tá difícil, né? Quem a achará, né? Ele pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Ele diz também, né, que quem achou uma boa mulher, né, pode dar glória a Deus, né, falar mistério e agradecer, porque é verdade. Vamos lá. Então, com discernimento, com entendimento, né, o cônjuge precisa conhecer o outro. E se tem alguém que precisa de atenção, é a mulher, né, mais do que o homem, né? Com discernimento, com entendimento, o homem precisa entender as necessidades da mulher. Precisa aprender a ouvir mais, né? E eu me usei como exemplo porque eu sei que se a gente fizer a brincadeirinha que eu falei aqui, eu vou perder para ela. Que ela, rapaz, mas ela sabe tudo sobre mim mesmo, tudo. Ela sabe o que eu gosto, ela sabe comprar presente, sabe tudo. Sabe tudo, pastor Ronaldo? Vocês já notaram que o pastor Ronaldo hoje está calado? Está mais calado hoje. Por que será? Não vamos continuar, né? E aí ele diz, vamos lá. Então ele diz, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Ele está falando aqui da consideração, né? Honrar a mulher, né? Dar à mulher a primazia, né? O homem crente, o macho alfa, né? Ele dá à mulher a primazia. Quando não dá à mulher a primazia, não é macho alfa, né? Beta, é outra coisa, mas alfa não é. Né? Pode falar, meu irmão. Mês passado eu completei 30 anos de casado, 27. Espera aí. Caraca, vai levar o telefone para o senhor, segundo. No mês passado eu completei 30 anos de casado. E as pessoas me perguntassem qual era o segredo de ficar 30 anos casado. E com a mesma mulher, tá, gente? Porque tem gente que tem 30 anos. 30 anos de casado com a mesma mulher. Eu falei, foi simples. Quando eu entrei para a escola, no primário, eu comecei a aprender o alfabeto. O alfabeto é simples, né? A, B, C, D. Eu só troquei as letras, botei O, B, D, C e pronto. 30 anos. O homem finge que manda, né? Vamos lá, vamos seguir. Discipulando os filhos, que é o tópico 1.3, tá? Discipulando os filhos, que está lá no texto bíblico básico, Deuteronômio 6, 6 e 7, Provérbio 22, 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Então, a instrução na infância. A gente sabe que na cultura do povo judeu, né, desde muito jovem, né, a criança já começa a ser instruída, inclusive na Torá. Né? Me parece que com 6 anos, né, já começa a ser instruída, não é isso? E quando chega aos 13 anos, já participa daquela cerimônia lá, Bar mitzvah, não é isso? O bar mitzvah se torna um filho da lei, alcança uma espécie de maioridade, né, religiosa, se torna responsável pelos seus atos. Então a instrução, né, na cultura do povo judeu era feita desde a infância. E a nossa fé, o cristianismo, ela tem um berço onde? No judaísmo. O nosso berço é o judaísmo. Ainda que nós sejamos uma fé, né, uma fé que tem uma identidade própria, desde lá de Atos capítulo 11, quando os discípulos foram chamados cristãos, né, que nós emergimos como uma fé com características próprias, com identidade própria, ainda assim, nosso berço é o judaísmo. Podemos seguir esse exemplo, por exemplo, de instruir desde a infância. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, ele fala, tu sabes as sagradas letras desde a tua
meninice. Ele aprendeu com quem? Não foi nem com o pai, né? O pai dele não era judeu. Ele aprendeu com a mãe e com a avó. Né? Vamos seguir? Os pais são os principais responsáveis pela educação dos filhos. Os principais responsáveis, está no texto bíblico básico da lição, são os principais responsáveis. Não é a tia da escolinha, que não é nem tia, né? É professora, né? A gente fala tia, pegou aquele hábito, né? Mas tem pais que chegam, a gente vê, depois que você começa a pastorear, e tu vê isso mais, né? Tu começa a aprender mais na prática. Tem pai que acha que a sala da escolinha é para chegar lá e larga a criança lá e acabou. Larga a criança lá e quando a criança pronta, né? Se alguém vai lá falar alguma coisa, eu já vi gente ficar nervosa, né? Mãe ficar nervosa, eu já vi na minha frente ficar nervosa e rodar a baiana até na porta da igreja, né? Pelo que aconteceu na salinha. Mas a responsabilidade pela educação dos filhos não é da igreja, não é dos professores da escola dominical, da escola bíblica infantil, não é. É do pai e da mãe. Que da mesma forma que ensina por preceito, precisa também ensinar por exemplo. Tá? A mesma coisa. Se tem alguém que observa o nosso exemplo, são os nossos filhos. Né? O meu filho já faz cada uma comigo, está com 6 anos, né? Ele apronta cada um, de vez em quando ele me surpreende com alguma coisa que ele faz, né? Algum vacilo que eu dou, né? E ele fala, pai, você fez isso. Você falou que não podia fazer, mas você fez. Irmão, a criança fica, né? Parece que tem um radar. Né? Então, além de ensinar por preceito, tem que ensinar por exemplo. Tá? Mais do que ensinar por preceito, os pais precisam ensinar por exemplo. Se você pegar o texto bíblico básico da lição, é interessante que ele manda intimar os seus filhos. Né? Ou seja, outras traduções falam inculcar, que é como se fosse abrir a cabeça, né, e colocar dentro. Né, os princípios da palavra de Deus. Como que você vai intimar os seus filhos? Vai fazer com que a palavra de Deus seja internalizada por eles somente com palavras? Não tem como. Tem que ser pela prática, tem que ser pelo exemplo. Tá? Tem que ser pelo exemplo. Vamos seguir a instrução dos filhos. Tá? E também discipulando os parentes, que é o tópico 2 da lição. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, uma vez eu dando aula me perguntaram assim, mas quem é esses seus aí? Na época eu era diácono. Quem é esses seus aí, Jean? Quem é esses seus aí? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, mas e os seus é quem? Perguntou como se não soubesse, né? Quem são os seus? Né? Porque tem gente que tem aquela questão de casou, agora o resto é tudo parente, não importa, não me preocupo com ninguém. Aí me perguntaram, e os seus? Quem é? Quem você está pensando mesmo? Eu respondi, é a parentela. Né? É a sua parentela, são os parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, a sua parentela, seus parentes, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se você não evangeliza, não discipula, não prega dentro de casa e nem para os seus parentes, você vai pregar para quem? Né? Vai querer enganar quem que você vai pregar para outras pessoas que você vai evangelizar alguém? Não vai, porque quem não testemunha em casa, na parentela e nas pessoas mais próximas, não vai pregar em lugar nenhum. Né? Não vai pregar para ninguém em lugar nenhum, não vai evangelizar ninguém. Não é tarefa fácil evangelizar os parentes, tá? A própria revista aí está registrado que o próprio Jesus foi resistido pelos seus parentes e até seus irmãos não acreditavam nele. Nem seus irmãos criam nele no princípio. Mesmo assim, isso não é desculpa para negligência com essa responsabilidade. Qual é o nosso primeiro campo missionário? É a nossa casa. A nossa casa é nosso primeiro campo missionário. Quando Paulo manda Timóteo escolher lá os ministros, né, os líderes da igreja, ele não manda olhar para quem um camarada era na igreja, ele manda olhar para quem um camarada era em casa. Ele diz assim, se governa bem a própria casa, vai governar a igreja, mas se não governa bem a própria casa, não serve para governar a igreja. Então parte da família, da casa, para a igreja, e não o oposto. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, seguido de nossos parentes e amigos. Jesus dá ordem para aquele gadareno que é liberto. Volta para a tua casa, para os seus, e conta para eles o que te foi feito. Conta aí, né? Prega, evangeliza, conta o milagre, conta o testemunho. Tanto em tempos bons ou favoráveis, quanto em circunstâncias críticas. Né? Agora nós estamos num tempo bom e favorável? Estamos em circunstâncias críticas, né? Covid-19. Eu perdi duas pessoas da minha parentela, né? Um primo e um casal, né? Meu primo e a minha prima, a esposa dele, jovens, 48 anos, um 48, 49 e o outro menos ainda, 45, 46, morreram de Covid, né? Pegaram a doença e você não está tranquilo, que nós somos jovens, né? E vieram a falecer e largaram 2 filhos, né? Um adolescente, um pouquinho mais velho,
né, morreram. Circunstâncias críticas, esse período de Covid-19. Circunstâncias críticas. E a igreja para de evangelizar por causa da Covid-19? Vão parar porque está a Covid-19? Não. É agora, né, nas circunstâncias críticas que a igreja precisa avançar. Nós vamos achar meios para evangelizar. Existem muitos meios para evangelizar. Quanto tempo que a gente passa com uma potroca dessa na mão? Né? Para pensar. Talvez aqui não, mas talvez aqui você passe menos tempo. Talvez você passe mais tempo por causa do trabalho. Tem aí a sua justificativa. Mas quanto tempo a gente passa com um celular desse na mão? Muito tempo. Nós vimos na aula que o professor Ronald Gustavo ministrou, ele falou sobre isso, né? Sobre a nossa missão digital, né? Sobre você evangelizar usando, né, esses meios. Nós passamos muito tempo com isso, mas às vezes não mandamos mensagem para ninguém, não convidamos ninguém para vir à igreja, não evangelizamos ninguém, mas utilizamos o tempo todo essa ferramenta. É verdade? Então nós temos que discipular parentes em tempos bons e favoráveis, tranquilo. E em tempos críticos também. Né? Precisamos evangelizar em tempos críticos também. Lá na igreja também, na filial, morreu algumas pessoas, né? E você que é pastor tem que ir visitar. A pessoa morre, não tem jeito, você tem que ir lá. Não é Covid-19, não pode. O que o pastor vai fazer? Botar a máscara, botar o álcool no bolso, igual estava aqui o meu amigo aqui, quem estava o álcool na mão aqui? Pastor Gilson Paulo, né? Botar o álcool no bolso e ir lá. Né? Ir lá visitar a família, ir lá dar uma palavra para a família, porque não tem para onde correr. Essa que é a verdade. Então, no meio das circunstâncias críticas, a igreja continua avançando. E se tem um tempo que a igreja mais avança e evangeliza, é quando as circunstâncias são críticas. Quando as circunstâncias são críticas. Vamos passar. E aí vamos falar do meio, né, como discipular por meio do devocional doméstico, que é um dos pontos principais da lição de hoje, dessa aula de hoje, e que também está dentro do nosso ano do discipulado. Né? O culto do pastor nosso pastor presidente tem incentivado que se faça o culto doméstico, né? Que a gente tire um tempo, um período de devocional com a família em casa. Se a gente parar se perguntar quanto de nós está de fato fazendo isso com frequência, né? Com frequência. Muita gente, quando você fala na igreja, muita gente não está fazendo. E você, pastor, mas o tanto que é falado, você acha que tem gente que não está fazendo. Você lembra de Josué lá no capítulo 24, que ainda tinha gente carregando imagem, já estava lá no final, e tinha gente com ídolo ainda, lá no finalzinho. Aí ele fala assim, eu e minha casa vamos servir, escolhe vocês quem querem servir, porém minha casa serviremos ao Senhor, porque tinha gente ainda que carregava ainda os ídolos, né? Famílias que carregavam os ídolos ainda. Então você imagina o tanto que a gente fala, anuncia, né, incentiva, e mesmo assim tem gente que ainda não pratica, né, o devocional doméstico. Você não tem que fazer de segunda a sexta, mas tem que fazer. Você precisa arrumar um tempo para isso. A primeira instituição divina, que é a oficina modeladora do caráter, e o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Eu peguei uma frase aqui desse psicólogo francês, assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar. Tá? Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Não são imprevisíveis não, elas são previsíveis. Para nós cristãos elas são previsíveis. Como o nosso pastor Silas Malafaia sempre fala, nosso pastor presidente, que quando a família ela esse conceito que nós defendemos, esse modelo de família, ele é desprezado, ele é deixado de lado, né? Civilizações ruíram por causa disso, civilizações foram destruídas. Então, é bem previsível, não é imprevisível o que vai acontecer. Então, na cultura judaica, a vida devocional era fundamentada, né? Era fundamental para a família. Vou abrir no texto nosso, básico, né? Deuteronômio, capítulo 6. Ele vai destacar. Está na revista, isso aí, no texto bíblico básico da lição. Este, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Aí ele diz, para que temas ao Senhor, né? Temor a Deus. A gente sabe que a expressão temer a Deus é como se fosse uma síntese, né? É uma expressão que sintetizava a ideia da religião judaica, era o temor a Deus. Tá? Então, para que temas ao Senhor teu Deus, olha lá, temor a Deus, guardes os teus estatutos, né, os teus mandamentos, a obediência, né? Fala do amor a Deus do versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, o amor devoto, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, ou seja, de todo o teu ser, né? Amar a Deus de todo o teu ser, né? E amor pela palavra, né? Ele diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, versículos 6 e 7, as intimarás, como eu disse, né? Inculcar aos teus filhos,
E delas falarás assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, te serão por testeira entre os olhos. Ou seja, envolve pensamento, não é isso? E envolve as ações. Envolve pensamento, envolve sentimento, envolve as ações. Tá? Vou repetir, envolve pensamento, envolve sentimentos e envolve as ações. Tá? Então, temor a Deus, obediência, amor a Deus e amor pela palavra. Tá? E aí no texto tem promessas. Se você prestar atenção, no próprio texto que nós lemos, tem as promessas. Quando você pratica isso, tem promessas. Olha lá as promessas. Ó. Longevidade, está no versículo 2. Ele diz, para que os teus dias sejam prolongados. Longevidade. Para que muito te multipliques. Tá? Posteridade. Tá? Para que te vá bem, para que bem te suceda. Prosperidade. E também provisão. Ele vai te conduzir para a terra que emana leite e mel. Cumprindo isso, tem promessas. A palavra, obedecer a palavra de Deus traz para nós o quê? Bênçãos para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos. Atrai as bênçãos de Deus para nós. Tá? Cumprir essa questão da vida devocional. A nossa vida na igreja, seja o ministério que você exerça na igreja, seja qual for a área que você trabalha, tudo que você faz na igreja, tá? Seja o ministério da pregação, ou se você é alguém que nem prega, que nem ensina, mas que trabalha em outra área da igreja, o nosso sucesso aqui depende da nossa vida devocional. Né? A nossa vida pública, quando nós estamos ministrando ou fazendo alguma coisa para Deus, depende do tempo que nós passamos a sós com Deus. Depende do tempo que nós passamos no devocional com a nossa família dentro da nossa casa. Para ter um ministério bem sucedido, você precisa ser bem sucedido na sua casa primeiro. Lembra de Eli, que Eli fracassou, ele fracassou, mas primeiro ele fracassou na sua família, para depois fracassar ministerialmente. Ele fracassou primeiro na sua família. Vamos seguir? E aí, motivos para a implementação do culto doméstico. Primeiro, restaurar o altar da adoração em nosso lar. Restaurar o altar da adoração em nosso lar. O que é que ocupa, qual é o centro do nosso lar? Qual é o centro da nossa casa? Tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Mas em muitos lugares o centro é outra coisa. São outras atividades. Televisão, computador, internet, Netflix, a galera que adora a juventude, a galera aí. Tem muita gente cascuda também que gosta de Netflix. Passa lá horas vendo uma série, não é verdade? Mas não consegue tirar 20 minutos para fazer um devocional em casa, para ler a Bíblia em casa, para fazer uma oração com a família, para ensinar para os filhos a importância da palavra e da oração. Então, restaurar o altar da adoração em nosso lar é o primeiro ponto. Dar a Deus o lugar que lhe é devido. Deus não aceita um outro lugar na nossa casa que não seja o centro, pastor Ronaldo. Deus só aceita o lugar principal. Deus não aceita qualquer outro lugar na sua família e na sua casa que não seja o lugar principal. Ele quer ser o centro. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro, Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos que você quer, as bênçãos que você precisa, elas estão condicionadas a priorizar o reino de Deus. A priorizar o reino de Deus. Dar a Deus o lugar que lhe é devido. Tá? Qual outro motivo? Conduzir nossos filhos a experiências com Deus. Ele precisa ter a própria experiência dele com Deus. Filho de crente não é crente. Na verdade, a gente ouve essa frase há muito tempo. O filho de crente não é crente. Ele precisa ter um encontro com Jesus, ele precisa ter a sua própria experiência, ele precisa desenvolver a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Tem um amigo ali, pode falar. Pastor, deixa eu lhe falar. Tem uma experiência que ocorreu na nossa casa, está aqui minha esposa que não vai me deixar mentir. Sobre essa questão de conduzir os nossos filhos a experiências com Deus. Lá na nossa casa, a gente tem um hábito, quem é próximo da gente sabe disso, que a gente sempre comenta isso, da gente verdadeiramente inculcar nelas, nas nossas filhas, essa questão de priorizar o reino de Deus, de servir a Deus. E eu sempre falo, em tudo que eu vou conversar com a minha filha, principalmente a maior de 11 anos, que ela já tem um entendimento melhor, eu falo para ela, minha filha, antes de qualquer coisa que você fizer na sua vida, vai estar condicionada a você servir a Deus. E nós passamos um período de uma luta muito grande aí na nossa família, e a nossa filha, e eu falei para ela, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, essa luta que nós estamos passando aqui, veja o que Deus vai fazer na nossa vida, antes de acontecer qualquer coisa.
eu pela fé já estava profetizando isso, né? Falando para ela, eu falei, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Na nossa vida aqui, minha, da sua mãe e, consequentemente, vocês, né? E lá na frente, quando você for maior, quando você tiver sua vida, quando você tiver seu casamento, lá na frente você vai lembrar disso que eu estou te falando aqui. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, lá atrás, o mesmo Deus do meu pai e da minha mãe livrou eles de uma luta, de uma adversidade tremenda. Hoje, aqui, nesse tempo, ele pode me livrar. E é uma coisa que eu sempre tento, eu e minha esposa sempre tentamos implantar na cabeça das nossas filhas. Sempre conduzir elas, isso aí que o senhor está falando, isso aí me saltou os olhos, né? Experiências com Deus, que é muito importante. E eu sempre tento, em qualquer momento, tanto de luta quanto momentos bons, isso aí, eu sempre tento mostrar para ela o agir de Deus em todas essas áreas, em tudo. Minha esposa vai completar aqui. Só para falar que eu sempre digo, até o Vaninho sabe... Não vou chorar, gente. Tá vendo só o pessoal? Não gosto de ser amigo desse pessoal, ficar fazendo eu passar vergonha. Eu sempre falo para as pessoas que é o versículo da minha vida, Mateus 6,33. Eu sempre falo isso. E a gente tem vivido muito esse versículo há uns 3 anos atrás, depois dessa luta. Porque no meio dessa luta, Deus me deu esse versículo, antes mesmo do pastor Silas mandar a gente citar ele no mês inteiro de outubro. Então, eu sempre lá em casa digo para as minhas filhas, olha, vamos priorizar o reino de Deus, porque independente de qualquer coisa, tudo vai ser resultado do que a gente foca, né? Lá, do que a gente executa. E aquilo que o senhor falou realmente, quando a gente prioriza na nossa casa também, essa questão do devocional, né? Você flui nos seus trabalhos ministeriais. Quando a gente também entendeu isso há muitos anos atrás, muitas coisas foram fluindo, oportunidades dentro da igreja, travamos relacionamentos com muitas pessoas a partir do momento que a gente teve esse entendimento de que dentro do nosso lar era o nosso primeiro ministério e a gente ali tinha que pregar a palavra e viver verdadeiramente a palavra. Entendeu? Como você colocou, a questão espiritual, quando você entende que a importância, né, do aspecto espiritual da coisa, da batalha espiritual que era isso tudo, né, você entende que é isso que vai influenciar a questão dos relacionamentos sociais e do caráter da criança, né, da formação do caráter. Pastor Ivana. Eu um dia estava assistindo o filme dos espartanos lá, e eu já até falei isso aqui, e para ser um espartano, ele tem que começar como criança, senão ele não pode, como adulto, ele não pode se colocar nesse exército. E aí eu vi as criancinhas com uma espadinha, e eles estavam lá lutando, porque senão você fica cheio de vício quando a gente cresce. Então, desde criança, treinando com a espada. Quando eu vi aquela criança com aquela espada, eu me lembrei da minha primeira Bíblia. Eu falei, gente, eu estava sendo treinada desde criança na casa de Deus, e para hoje poder estar ensinando a palavra. Então, a importância de ensinar os filhos desde muito pequeno. Quando a minha filha nasceu, eu já comecei a cantar as 3 palavrinhas, aliás, desde quando ela estava na minha barriga, para poder inculcar. Isso ela fala. Minha mãe inculcou tanto que eu não posso nem ir no banheiro na hora do culto, porque eu me sinto, ela fez uma lavagem cerebral. Eu falo, yes, era isso que eu queria. O meu filho, né? O meu filho é interessante que a pastora Ivana está falando. O meu filho mesmo, por exemplo, eu todo culto que eu vou, se eu for em 10 cultos, a gente vai em muito culto. A gente que pastoria está sempre no culto. Você vai pregar no lugar, vai dar aula em outro, e está na igreja também pregando na própria filial. E aí, todo culto que eu vou, que ele está comigo, é certo que ele vai vir me pedir o dinheiro para a oferta. Quando vem os envelopes, ele corre, pai, o dinheiro da oferta e a caneta, que eu quero fazer o meu pedido de oração. Todos os cultos, irmão. Pode ser culto de criança, qualquer culto que tiver, celebração da palavra, da vitória, vigília. Hoje tem uma mini vigília lá na filial. Ele chega lá, daqui a pouquinho, quando vai a hora da oferta, ele corre no... Eu tenho que andar com dinheiro, pastor Ronaldo, porque senão tem que andar com dinheiro mesmo sobrando, para ele poder ofertar em todos os cultos. Né? A criança, ela de fato, ela assimila, né? Ela absorve, né? Ela absorve tudo. A minha de 5 anos, antes da gente sair de casa, ela fala pro pai, cadê minha oferta? Separa a oferta. Vamos seguir? Vamos lá. Fortalecer e manter o paradigma bíblico de família em uma sociedade corrompida. O Salmo 128, né, eu coloquei ali um paradigma bíblico de família, eu gosto do Salmo 128, que ele é esse modelo. Né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será
te irá bem, a sua esposa será como videira frutífera, aos lados da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira, ao redor da tua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o verso 4. Né? Esse é o modelo, é o paradigma bíblico de família, o modelo de família, é isso que Deus tem para nós, né, pastor Dilson? Para nós, é isso, né? Isso que ele tem para nós. Salmo 128. Família forte é igual a uma igreja forte. Pois a igreja é uma extensão da sua família, não o oposto. A igreja é uma extensão da sua família. Se lá na sua família, se a igreja começa lá na tua casa, se lá você faz o devocional doméstico, se lá você inculca isso nos teus filhos, quando você chega na igreja, tudo vai fluir melhor. Tudo vai fluir melhor, porque o culto começa lá na tua casa. A adoração que você vai ofertar para Deus começa dentro da sua casa, dentro da nossa casa, do nosso lar. Vamos seguir? Aí o tópico 3.2 fala de passos para a implementação do culto doméstico, tá? Aqui são alguns conselhos simples, né? Primeiro, planejar, né? Se você não planejar, o que é planejar? Determina um dia da semana para você poder fazer o culto doméstico, devocional doméstico. Determina um dia da semana, porque se você não determinar um dia da semana, vai sempre ter aquela desculpa, não dá tempo, né? Tem o trabalho, tem a igreja, tem a faculdade, né? A mesma correria que você tem é que eu tenho, que todo mundo tem. É a igreja, é o trabalho, é os estudos, é aquela correria para lá e para cá. E a primeira desculpa é, não tenho tempo, eu tenho que planejar. Tem que sentar com a família, determinar um dia, certo? Determinar um dia na semana, um horário, que todos vão estar em casa para fazer o devocional doméstico. Eu conheço gente que faz devocional doméstico várias vezes na semana, né? Tem tempo, né? Consegue fazer, consegue se adequar, consegue administrar o tempo de tal forma a fazer mais de uma vez por semana. Mas se você conseguir fazer uma vez por semana, você já consegue ver a diferença, né, na sua vida. Seguir um roteiro simples, isso aí está na revista, seguir um roteiro simples, ter um roteiro, estimular a participação de todos, principalmente dos filhos, né, estimular os filhos a participar de alguma forma, né, ser criativo, né, ser objetivo. Não vai fazer uma mini vigília na sua casa, que a criança vai ficar, né, o filho, se for pequeno, né, vai achar que foi chato, o culto foi chato, foi tudo chato, aí ele não vai querer participar, vai chorar na hora de fazer. Mas se você faz uma coisa organizada, uma coisa objetiva, né, teu filho vai participar e você vai se surpreender com o que ele vai fazer no culto doméstico. Tem as crianças pentecostal aí. É isso aí. O meu filho é um deles, né? Meu filho é. Eu sou assim mais calmo, mais tranquilo, mas ele não é não. E meu filho é igual o filho do Alex, pentecostal. Eu vi o filho do Alex aqui, falei na hora que falei aqui, igualzinho o meu é assim, o meu não para. Sobe, desce, derruba, mexe, é assim. Tem que toda hora estar puxando a orelha dele, toda hora. Ele não para. Né? Se ele estiver parado, ele está doente. Ele é pentecostal. Vamos seguir aqui. O culto doméstico, fonte de enriquecimento e crescimento espiritual, né? Culto doméstico é uma oportunidade de incentivar a leitura bíblica diária. Né? Todo mês o pastor coloca um texto para a gente citar, fazer oração, fazer o devocional doméstico e coloca um livro, né? Ou parte de um livro para a gente ler. Todo mês. Todo mês. E se você sair perguntando, você vai ver que muita gente não lê a Bíblia diariamente. Muita gente não lê. E como é que essas pessoas conseguem sobreviver? Espiritualmente, sem ler a Bíblia, pastor Ronaldo, todo dia. Né? Sem tirar um tempo para fazer um devocional. Se nem um devocional que a nossa igreja faz, que o nosso pastor coloca para a gente fazer, a gente não faz, imagina se você vai ler a Bíblia em outras ocasiões e outros momentos. Né? Então é uma oportunidade de incentivar a leitura bíblica diária. O culto doméstico também é uma oportunidade de aprender a orar, né? E incutir nos filhos o hábito da oração. Né? O meu filho ele ora, faz uma oração simples, uma oração, claro que não é totalmente correta, mas ele ora. Você fala assim, faz uma oração, ele ora. Eu fui na igreja, uma filial nossa da aula, e aí ele subiu para a salinha, ele foi comigo da aula, levei ele comigo. Aí ele foi para a salinha dessa filial nossa, e aí quando a irmã desceu, eu falei assim, olha, quando eu falei na sala que alguém ia orar, teu filho levantou a mão e ele orou lá em cima, no culto das crianças lá, ele orou, levantou a mão, ele se alistou para orar, falou, sou eu, né? Foi voluntário e colocaram ele para orar, e ele orou. Ou seja, faz efeito, né? O que você ensina para o teu filho, o que você mostra para ele na prática faz efeito. Pode ter certeza que vai dar resultado. Palavra e oração são elementos indispensáveis ao processo de maturação, né? De crescimento espiritual, não só seu, mas de toda a sua família. Né? O marido não quer crescer só ele quer que a esposa cresça, quer que os filhos cresçam, né? Quer que todos cresçam. A Bíblia não diz que o culto doméstico ele é opcional, não tem isso na Bíblia, mas ela mostra a sua importância tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que possamos declarar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué falou isso porque ele tinha propriedade para poder falar isso. Você e eu precisamos ter propriedade também para falar isso.
né? Precisamos ter propriedade para falar como Josué falou. Porém, minha casa serviremos aos Senhor. Que essa aula de hoje sirva para a gente refletir, né? Reflexão, que a gente possa refletir e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, não só na aula de hoje, mas em todas as lições. Tá? Tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Só Alex Rodrigues. Uma coisa interessante. Pode falar, Alex. Perguntaram uma vez se na hora de uma refeição, de um lanche, pode aproveitar e fazer um devocional, um culto doméstico. E claro que pode. Mas aí nós, a esposa está lá atrás, convidamos uma irmã que está visitando o Rio de Janeiro, lá na Bahia, né, Mônica? E ela foi almoçar lá em casa, fizemos toda aquela comida assada, tudo quentinho, né? Não estava frio o dia. Na hora de botei na mesa, ela falou, vamos orar, que Deus deu agora uma palavra. Foi de meio-dia até 2h30 da tarde, não foi, mãe? Aí eu tive que botar comida no forno mais 2 vezes. Aí teve revelação, profecia, então, visão, teve tudo, né? Se mesmo sem ter esse lanche, já diz aqui na revista que o ideal seria entre 5 e 10 minutos, na hora da refeição tem que ser mais rápido ainda. Deixa para outro dia, então, fazer o evento, né? O que o Alex está falando aqui, né, tem a ver com a ideia das pessoas, às vezes, da ritualística. Tudo que foi dito aí, isso parte de um pressuposto prático e fluente dentro de casa natural que você vai implantando. É como um hábito. Quem foi criado numa família, por exemplo, que não tinha esse parâmetro, né? Eu, por exemplo, meu pai eu não fui criado num lar evangélico. Então eu tive que fazer esse processo aí ao contrário, de aprender como se fazia na minha casa, ensinar para a minha parentela e tentar implantar isso no meu lar. Então já é o primeiro desafio, porque é tudo muito diferente do que você tinha como experiência de vida. E aí essa irmã que o Alex está contando aqui, ela representa aquilo que a gente deve um pouco sair desse parâmetro, que é da ritualística. A gente não precisa criar hábito ritualístico para poder adorar a Deus e ter essa vida devocional. Então, por exemplo, você não precisa orar 2 horas para poder você depois se alimentar. Já partiu de um pressuposto que é quase uma religiosidade isso. Hoje em dia estão usando um termo na teologia chamada liturgia do ordinário. Ela se aplica a algumas coisas, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, que é assim, tudo que você faz, de alguma forma, pode glorificar a Deus ou não. Então, alguns atos que nós praticamos durante o dia, a gente precisa atribuir que aquilo dali é um ato também de adoração a Deus. Então, o lance de quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Só que tudo que está sendo dito aí, ele precisa sair desse âmbito ritualístico e entrar nesse âmbito ordinário, que é o quê? Algo corriqueiro na sua vida. Quem não teve esse parâmetro vai ter dificuldade. Então você vai precisar de planejamento, porque você vai precisar vencer você e instituir isso dentro da tua casa. Entendeu? Isso aí, bem colocado, né? Aplausos para o Edivanei. Glória a Deus. Agora, pastor, pode falar. Ainda tem um tempinho ali. A grande problemática da questão da discipulado, né? De falar de Cristo para a parentela, né? Como é que a gente faz isso sem ser enfadonho, sem estragar a festa dos outros, né? É algo que eu, antes de me converter, e muitos aqui também, né, tínhamos essa dificuldade. Como é que você chega ali, né, porque crente, quando você se converte na família, né, você vira o chato da vez, né, porque você quer converter todo mundo de uma vez só, quer falar do amor de Jesus, e ninguém quer ouvir disso. Né? Então você chega na festa, para com um ali, está começando a ter uma conversa de família e tal. Daqui a pouco, sabe como é que Jesus é bom? E não sei o quê. Aí vai saindo um, aí sai o outro devagarzinho para ali assim. Isso é uma realidade que a gente enfrenta, né? Então, falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus para essas pessoas da família, né, tem que ter um discernimento grande, uma unção, né, dobrada, porque é muito fácil o senhor falar para quem não conhece. Né? Ao abordar uma pessoa na rua e falar... primeiro porque tem os preconceitos. Né? Você fala assim, esse cara aí vem falar de amor de Jesus, eu conheço o passado dele. Peraí, né? Eu conheço, ele não vem falar disso para mim, que eu já... você está mudado? A primeira coisa é você... Isso é o que mais a gente ouve, né? Se encontrar alguém que já conhece a palavra em algum nível, e a primeira resposta é, não precisa falar nada para mim, que eu já sei. Eu já conheço, sei mais do que você. Ele fala assim, eu sei mais do que você.
Então, é algo que tem que ser vencido. Falar de Cristo para o seu familiar, para o seu parente, eu acho que é muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil você evangelizar fora do uma seu pessoa lar. que você não conhece. Fora. Com certeza. O bom exemplo, né? Como a gente falamos na lição, né? O bom exemplo fala mais do que palavras. Gente, o Sepúlveda falou um negócio interessantíssimo, né? A gente às vezes realmente se converte e fica chato. É verdade, não é mentira mesmo, não. Você quer orar por tudo, tudo espiritualiza tudo, né? Eu conheço as pessoas que dizem, quer combate, faças tudo para a glória de Deus. Aí o cara vai jogar um futebol, para no meio de campo, só tem no crânio, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, não sei o que, esse futebol. Tá, vai beber uma água, Senhor, esse suco da sedade. Vai no banheiro, Senhor, tira de mim tudo que não presta, manda para longe, não sei o que. Cara, é chato mesmo, é chato. Tem que ter equilíbrio. A gente tem que realmente discipular as pessoas para fazer elas entender que não é viver. É viver pura e simplesmente, não é tentar... É viver o evangelho, né? Viver a palavra. Eu me lembro, Natasha, na boa, meu irmão que não valia nada, que morreu há pouco tempo, né? Na vez que eu orando lá em casa, lá, ele para de palhaçada, passava, desculpa, a mão na minha bunda. Pô, aí, cara, eu espiritualizando o treco, ele me tirava, me... Né? Só o pastor Ronaldo mesmo. É triste, mano, é triste. Pastor, só para... completar aqui, é engraçado porque muita gente, principalmente da minha família ou alguns amigos antigos de trabalho me procuram e eu não tenho esse costume de estar pregando e falando, não, assim, eu só vivo. Eu acho que hoje em dia, para a gente não ser chato, eu falo por mim, né? Porque muita gente não me leva a sério por conta, né, de idade, enfim. Não, escuta. Não, é sério. Aí, então, eu vivo, né? Você tem que viver a palavra. Então, eu peço muito para Deus para que a minha vida seja a Bíblia que essas pessoas não leem. Então, eu tento buscar isso. E eu tenho, hoje mesmo, eu sempre comento com o Vaninho, semana passada, uma amiga minha, tipo, de 5 anos atrás, que trabalhou comigo, começou a falar assim, eu vejo que você todo dia posta que você lê a Bíblia. E isso foi algo que Deus botou no meu coração, porque eu falei, Deus, mas vai parecer que eu estou querendo me mostrar, né? Mas, pelo contrário, Deus falou, não importa o que vão pensar. Você vai alcançar pessoas e é esse o objetivo final, entende? Não é que você está mostrando nada, não. Primeiro, que é para mim, é a disciplina, porque eu não tinha o costume de ler. Então, de uns anos para cá, eu me disciplino a ler todos os dias a Bíblia, enfim. E eu comecei a postar. E pessoas vêm me procurar para dizer assim, poxa, eu vi que você lê a Bíblia, como é que você faz o estudo? Como é que eu faço para começar a ler a Bíblia? Enfim. E algumas pessoas eu tenho até trazido para cá para fazer esse estudo na EBD. Aí as pessoas ficam, mas como é que funciona? Vai na EBD. Vai que lá tem um discipulado, você vai aprender. Gente, tipo, 20, 30 anos mais velha que eu, mas pede oração. Pede orientação. A mesma coisa, pessoas da minha família, né? Eu me converti nos meus 15 anos e, assim, quase todo mundo da minha família se converteu, mas depois todo mundo desviou e eu e ele, que era o casal mais improvável, a gente se manteve firme. Mas é aquela coisa que, inclusive, eu falei hoje, é você viver a sua vida, né, com Cristo. E eu acho que é a melhor forma de você evangelizar, porque não acontece aquele caso de, tipo, você que vive na sua casa em discussão com o teu esposo, ou você que bate na sua mulher, enfim. Seja você um verdadeiro cristão, que certamente você vai estar pregando a palavra sem ser chato, e as pessoas vão ver a transformação na tua vida, entendeu? E vão dizer, caraca, mesmo que não chegue para você para falar, mas eles vão ver, tem alguma coisa diferente. É só andar. Ande como Cristo andou. Isso é uma grande verdade. A gente não pode permitir que nenhum desses obstáculos que foram falados pelo Sepúlveda, por ela, pela nossa irmã, né, nada disso que foi falado se torne um obstáculo para a gente cumprir a nossa responsabilidade de evangelizar a nossa parentela, como disse o Sepúlveda, que é, de fato, eu acho que é um dos pontos mais difíceis. Né? As pessoas mais difíceis para evangelizar são os nossos parentes. Né? São os nossos, de fato, são os mais difíceis, mas isso não pode ser desculpa para a gente fugir dessa responsabilidade. Né? Até porque, se você evangeliza gente que você não conhece, se você evangeliza, às vezes você para falar para um drogado, para um morador de rua, para vários tipos de pessoas durante o seu dia, durante a sua semana, ou até com a igreja quando sai para evangelizar, imagina, a sua família observa, a sua parentela observa o trabalho que você faz. E aí você não fala para ninguém da tua família, não prega para ninguém, então você tem que pregar, tem que assumir essa responsabilidade e tem que pregar para a família. Sim. Quando você vive, acontece uma coisa. Quando você vai
para fora do âmbito da tua parentela, você lança a rede. Quando você vive na tua parentela, o peixe pula no teu barco e Jesus te dá a oportunidade de você falar. É isso aí. Então, tem a hora certa, né? É melhor, como falou, viver. Viver. Não quero falar. Ó, a minha mãe é católica e ela pediu para mim comprar uma Bíblia para ela. Gente, isso é, assim, para mim foi o ápice. Porque eu até comentei com o Edvanei, chorei tudo. Essa parte eu chorei. Porque a minha mãe, ela é muito assim, entendeu? Ela é muito resistente às coisas da palavra de Deus. E ela pediu para mim dar de presente para ela em outubro uma Bíblia de estudo, porque ela queria entender o que ela lesse. Então, para mim, isso foi assim, o ápice. Glória a Deus. Eu lembro. Eu não vejo mais. Eu lembro, irmãos, só para finalizar. Eu me lembro que eu vim numa aula, a primeira vez que deu aula aqui, tinha um irmão aqui que falava demais, irmão. Eu não lembro qual é o nome dele. Não, é um outro. É um outro que ele sumiu, nunca mais o vi. Mas ele falava muito, ele interrompeu, acho que a minha aula, e eu já estava nervoso, né, que eu nunca tinha vindo aqui, eu vim e eu estava trêmulo. Ele começou a falar. E eu, meu Deus do céu, esse homem não vai calar a boca não, cara, pensando por dentro, né? E ele falava. E mas agora não, agora é o contrário. Agora, tipo assim, quando as pessoas participam é que é melhor, né? A aula flui melhor quando as pessoas participam. Mas no princípio, a primeira vez que eu vim aqui, eu esqueci o nome dele. Falou demais. Ele falou muito. Aí quando terminou, o pastor Ronaldo me lembra que falou com ele. Falou, ó, semana que vem, eu vou mandar separar o microfone só para você falar. Você falou para ele. Gente, eu agradeço a minha oportunidade, tá? Privilégio, tá, pastor Ronaldo? Muito obrigado. Poder estar aqui, compartilhar, aprender com vocês, né? Compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. Gente, sempre é um prazer ouvir o Jean. Aqui, cara, a gente vai do mais erudito, mais top, né, até o que é mais simples, que na conversa, no diálogo, numa palavra, nos traz ilustrações riquíssimas de como viver, né, de como ser crente, de como... Gente, é muito bom. Eu adoro a Beriana, cara. Eu gosto demais de vir aqui, de partilhar da comunhão com os irmãos, de ser ministrado, né, de receber conhecimento. Isso é maravilhoso. Deixa eu falar contigo terminar. Karen também. Deus abençoe para terminar. Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor. Quem não viu antes no começo aqui da Escola Beriana, dia 28, guarda aí na sua agenda. Já vou falar uma outra coisa interessante aqui para os irmãos aqui. No ano passado nós fizemos, gente, foi maravilhoso. O Alex encomendou um almoço para a gente aqui, uma feijoada. É um negócio que não combina bom com o negócio do meio do dia, né? Do meio para tarde. Pô, cara, mas a feijoada é muito boa, mano. Muito boa, muito boa. Eu levei depois umas 3 que sobrou, né? Eu comprei... Caraca, eu comi muita feijoada, mano. Coisa maravilhosa. Então, é uma feijoada. Vai sair mais ou menos R$16, né? Até a semana que... com uma coquinha de 200 ml. A Coca Pet fala desse tamanho assim, o pessoal vai pensar que é um Big Coke. É uma coquinha de 200, deve dar mais ou menos R$16 aí. O preço da refeição, mas a quentinha, cara, aí, fiquei cheio d'água na boca, mano, cheio d'água na boca. Então quem quiser depois, acho que semana que vem já pode, acho que a gente já vende, né, Alex? Semana que vem, né, vende o tique, né, sexta-feira que vem. Então quem quiser comprar, porque aí o pessoal aproveita para não se deslocar, para ir, né, apesar de ter muitas opções aqui para almoçar, mas quem quiser ficar aqui partilhar da comunhão com os irmãos aqui, vai valer muito a pena, tá bom? Mas guardem Save the Date e participem. A semana, quando a gente divulgar lá os temas lá, vocês vão ficar impressionados. É muita coisa boa que vai acontecer nessa nossa maratona de EBD. E na maratona de EBD nós vamos ter, cara, a presença do nosso ilustre Gilson Paulo. Gilson Paulo, homem de Deus, que vai fazer uma oração agora para... Gilson, eu te chamei para orar pelo Giane. Então tá bom, então você já... Né? Eu estou aqui respondendo sobre família, Constituição. Maravilha, não te perturbando, né? Perturbando não, né? Com dúvida, né? Sepúlveda, né? Confundiu todo mundo aqui. Pastor José, por favor, você pode fazer uma oração aqui, por... A paz de Cristo, irmãos.
não apresentou a nossa amiga, a nossa professora, Adriana Galist... Aí, não é aquele negócio do Silvio Santos que tinha? É coisa lá. Ah, sim. Mandando cantar a musiquinha para você, viu, Adriana? Vamos agradecer a Deus. Aula poderosa, maravilha, maravilha. Deus abençoe. Espero que o senhor volte o mais rápido possível, viu, a ministrar para nós aqui. E amanhã eu vou estar... Amanhã não, domingo, vou estar em Ramos. É, lógico, é. E claro. Amanhã, domingo, estarei... Não, na igreja. Na filial de Ramos, domingo. Estarei lá, representando Vossa Excelência. Lógico. Domingo passado estive lá em Saracuruna, representando Vossa Excelência. Representando a Beriana. Vamos orar. Se botar um cobertor em cima, né, Sepúlveda? Nego oferece a quentinha. Não pode ficar debaixo da laje, não. Gente, já a transmissão já cortou, né? Cortou sim. Não. Amado Deus e eterno Pai, te damos graça por esse momento precioso, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, Senhor, da Tua palavra, pela instrumentalidade dos Teus servos, Senhor. Agora estamos seguindo para os nossos lares, pedimos a Tua direção, a Tua proteção, venha nos livrar de todo perigo e de todo mal. Abençoa as programações que ainda se seguirão esta noite, Senhor. Que tudo possa acontecer para a honra e para a glória do Seu nome. Louvamos a Ti e Te bendizemos, Senhor, por toda a equipe que trabalha aqui na Escola Beriana, nossa EBD, não só aqui da sede, mas em todas as ADVECs do Brasil e também de Portugal. Deus abençoe o Teu servo pastor Ronaldo, com toda a sua equipe, e que nós possamos continuar a Te exaltar, ó Deus, e glorificar e bendizer o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém.